Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar, pode mandar no chat ou pode mandar áudio aqui. Então, hoje nós iniciamos a segunda lei da termodinâmica. Entramos no capítulo 6 do CENGEL. E vamos fazer, primeiramente, uma introdução sobre alguns conceitos, sobre o funcionamento, como que eu posso aplicar essa lei, quais que são as regras para aplicar essa segunda lei. Eu falei para vocês no início das aulas, né, quando ainda era presencial, que a segunda lei, ela indica como se fosse a ordem, a direção dos processos acontecerem. A gente sabe que a maioria dos processos, ela tem uma ordem, sim, e às vezes, no sentido contrário, ela não é espontânea, por exemplo, transferência de calor, né? Geralmente vai do mais quente para o mais frio, nunca o contrário de forma espontânea. Então, a gente sabe que essa energia, ela tem qualidade e quantidade. Eu sempre transfiro da maior qualidade para menos, nunca o contrário. Para que um processo ocorra, ele precisa satisfazer a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Então, a gente viu nos últimos exercícios, nas últimas aulas, o balanço de energia, a conservação de energia, a conservação de massa, tudo isso satisfazia a primeira lei da termodinâmica, que seria, né, essa conservação de energia em sistemas fechados e abertos. Então, a energia é uma propriedade conservada, como já falamos, e para que o processo ocorra, ele deve obedecer à primeira lei da termodinâmica. No entanto, o cumprimento da primeira lei da termodinâmica não garante que um processo realmente ocorrerá. Então, aqui tem um exemplo. Por exemplo, uma xícara de café quente. Se eu deixar ela numa sala mais fria, o café vai esfriar. Então, a quantidade de calor que sai do café tem que ser igual à quantidade de calor que vai para essa sala, né? Então, aqui eu consigo satisfazer a primeira lei. No entanto, o contrário também satisfaz a primeira lei. Se eu tirar calor da sala e transferir para o café, a mesma quantidade de calor da sala que sair desse ambiente tem que ser a mesma quantidade de calor que vai entrar no café. Mas isso ocorre? Eu consigo deixar uma xícara de café mais quente se eu deixar ela numa sala? A gente sabe que não, que isso nunca vai ocorrer de forma espontânea. Então, apesar do contrário satisfazer a primeira lei, a gente sabe que não é verdade, não vai acontecer. Aqui tem outros exemplos. Então, um processo que ocorre de forma espontânea que satisfaz a primeira lei da termodinâmica é o aquecimento de uma sala pela passagem de corrente elétrica através do resistor. Nós vimos o exemplo da geladeira, né? Se a gente deixar ela mesmo com a porta aberta em uma sala totalmente vedada e fechada, a tendência é que a temperatura da sala aumente por causa da energia elétrica que vai estar sendo gerada, né? E ela vai aumentar na mesma intensidade dessa geração de energia elétrica. Mas o contrário não acontece. Se eu transferir calor para uma resistência elétrica, para um fio elétrico, isso não vai gerar eletricidade, né? Então, mesmo que isso satisfaça a primeira lei, não satisfaz a segunda. E mais um exemplo aqui, se eu tiver uma roda de paz operada pela queda de uma determinada massa. Então, à medida que a massa cai, a energia potencial dela diminui e, consequentemente, aqui o fluido que está dentro dessa caixa aqui, ele vai aumentar a energia interna e o calor também, né? Consequentemente. Se eu aumento a energia interna, aumenta a temperatura, a transferência de calor. Mas o contrário não acontece. Se eu transferir calor para a roda, não vai fazer com que ela gire, né? Não vai fazer com que ela tenha energia potencial. Então, aí vem o que a gente chama da qualidade da energia, né? No sentido de um processo acontecer ou não. E aí que entra a importância da segunda lei. Então, para que o processo ocorra, ele tem que obedecer obrigatoriamente a primeira, mas também tem que obedecer a segunda lei da termodinâmica, né? Que indica a direção de que isso ocorre, desse processo se fazer, né? Acontecer. A segunda lei, então, ela trata do grau de realização de reações químicas, pode também ser utilizada para quantificar o nível de perfeição no processo, a gente vê isso através da eficiência, né, da segunda lei, e aponta a direção também para que se elimine essas imperfeições de forma eficaz. Então, a segunda lei é muito importante por todos esses fatores.
Agora entrando no conceito de reservatório de energia térmica. O reservatório de energia térmica ele é um corpo hipotético que tem uma capacidade térmica grande, que pode fornecer ou remover quantidades finitas de calor sem sofrer variação da temperatura. Então, por exemplo, posso considerar como reservatório oceanos, lagos, rios, ou ar atmosférico. Então, como que ele funciona? Por exemplo, no inverno, a gente sabe que a atmosfera como um todo ela não vai ser aquecida, em decorrência da perda de calor das residências, né? Então, isso indica que ela é um reservatório de energia térmica. Mas é um corpo muito grande, então depende do tamanho? Não depende do tamanho. Aqui tem outro exemplo um pouco menor, né, que seria um forno industrial. Então, ele fornece quantidade de energia de forma isotérmica. Também é considerado reservatório de energia térmica. Ele não sofre variação de temperatura, apesar de ter que gerar bastante energia para aquecer o forno, né? Então, como eu falei, o corpo não precisa ser grande, só tem que ser grande mesmo a capacidade de energia térmica em relação à quantidade de energia que ele fornece ou remove. Nesses reservatórios eu posso ter uma fonte, que é o que fornece energia na forma de calor, e um sumidouro, que seria o que recebe a energia na forma de calor, também chamado de coletor. E esses reservatórios térmicos, né, reservatórios de energia térmica, eles vão fornecer energia sob a forma de calor, mas tem que ter um cuidado com o ambiente externo. Então, se eu considerar, por exemplo, qualquer coisa como um reservatório térmico, pode gerar alguns problemas, como, por exemplo, se eu transferir calor para o meio ambiente, para o ar, a partir de fontes industriais com uma intensidade muito grande. Mesmo que eu considere isso um reservatório, muitas vezes isso pode afetar principalmente a vida aquática, se estiver ao redor, que estiver transmitindo esse calor num lago ou no rio, por exemplo. Isso daí é chamado de poluição térmica, então tem que ser considerado para que eu faça um projeto em gerenciamento para manter os níveis de temperatura dentro dos níveis seguros, para evitar problemas. Então tem que analisar muito bem o que seria esse reservatório e até que ponto ele consegue trabalhar, absorver essa energia sem se alterar. Em alguns casos, eles apresentam exceções, né? Até aí, tranquilo, pessoal? Todos me acompanhando? Entrando agora no conceitos de máquinas térmicas. Isso aqui vai ser interessante para vocês até na IP, né, mais para frente. Então, a gente sabe que o trabalho ele pode ser convertido em calor de forma direta, né? Então, se eu girar aqui um eixo, uma hélice na água, isso vai gerar calor, certo? Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Se eu colocar calor na água, isso não vai fazer com que a hélice gire. Então, transferir esse calor para a água não vai fazer o eixo girar. A gente sabe que a conversão de calor em trabalho, ela exige uma utilização de dispositivos especiais, porque ela não acontece de forma espontânea. Converter calor em trabalho. Para eu conseguir fazer isso, eu posso utilizar uma máquina térmica, que daí seria considerado esse dispositivo especial. Algumas características das máquinas térmicas receber calor de uma fonte, né? Converter parte desse calor em trabalho, geralmente na forma de eixo, e rejeitar o restante para o sumidouro. E elas operam em ciclo. Geralmente essas máquinas térmicas elas trabalham com um fluido, né, que é chamado de fluido de trabalho, que vai fazer essa transferência de calor. Então absorve calor e transfere depois. Uma observação só importante é que esse termo máquina térmica ele é muito abrangente, às vezes ele envolve até dispositivos que não operam em ciclo termodinâmico, por exemplo, as máquinas de combustão interna. Então, essas máquinas, apesar de ser chamadas de máquina térmica, elas não completam o ciclo, porque, igual no caso dos motores de automóveis, ele não resfria o gás, né, depois da combustão. Eles são descarregados no ambiente, então, no caso, não fecha o ciclo, que o ciclo seria o aquecimento e o resfriamento logo em seguida. Né? Como eles não resfriam, eles não fecham esse ciclo. Para vocês terem uma ideia, né, o dispositivo que melhor representa o que seria uma máquina térmica num ciclo
termodinâmico seria a máquina de combustão externa, quando a combustão ocorre fora da máquina, daí entra o gás a partir dessa combustão externa e começa a participar aqui desse ciclo, né? Eu vou ter sempre 4 grandezas, no mínimo, que seria a quantidade de calor que entra, a quantidade de calor que sai, que vai ser convertido em trabalho que sai e trabalho que entra também. Então, aqui eu tenho as formas de conversão. Aqui tem um esquema bem simples, né? Não abrange todos os tipos de máquinas térmicas. É mais esquemático mesmo para entender. Então, aqui entra o calor da fonte externa na caldeira, daí passa aqui para a turbina, que vai gerar trabalho. Da turbina vai passar para o condensador, que vai tirar o calor, né, para a atmosfera. E em seguida vem para a bomba, que vai absorver trabalho. E volta para a caldeira, fechando o ciclo da máquina térmica. De forma bem simples, é assim que ela funciona. No entanto, né, a gente tem um trabalho líquido que ocorre nessa máquina térmica que ele dá pela quantidade de trabalho que sai menos a que entra. Então, uma parte do trabalho ela vai ser consumida para que tenha uma operação contínua. Então, esse trabalho líquido tem que ser considerado essa diferença entre o que sai menos o que entra, porque tem uma parte que sai que é maior do que a que entra dentro da máquina, né? E se eu considerar, né, que numa máquina térmica ideal eu tenho só um fluido, eu não tenho massa entrando ou saindo, porque ele opera em ciclo, eu posso considerar esse sistema como um sistema fechado, muitas vezes. No sistema fechado, a variação da energia interna vai ser zero, certo? Então, eu posso calcular esse trabalho líquido em função da temperatura, da transferência de calor também, transferência de calor que entra menos a que sai. Então, são 2 formas de calcular esse trabalho líquido. E a partir desse trabalho líquido, eu calculo a potência dessa máquina térmica. Então, entrando em eficiência, a gente viu uma aula de eficiência, né? Eu vou mostrar até a mesma equação que a gente viu naquela aula, em sala de aula. Mas só comentando umas coisas antes, a gente sabe que a quantidade de calor que sai, ela é diferente de zero, né? Então, se eu tenho uma quantidade de calor saindo, quer dizer que o que entra não vai ser igual ao que sai. E esse valor que entra aqui, ele o calor fornecido ao sistema, ele é maior do que o trabalho líquido. Então, como que eu faço para medir essa eficiência térmica? Deixa eu só ver quem que está entrando aqui. Então, eu vou medir essa eficiência térmica em função da quantidade de calor que entra, que vai conseguir ser convertido em trabalho líquido, né? Então, é essa forma que eu vou fazer essa análise. Lembrando que a eficiência ela é medida sempre da mesma forma. Então, aqui é a equação que eu mostrei nas outras aulas. O resultado desejado pelo fornecimento necessário. Qual que é o meu resultado desejado? Então, eu desejo um trabalho líquido grande. E o que eu tenho que fornecer para que esse trabalho líquido ocorra? Uma energia, uma transferência de calor entrando, né? Se eu levar em consideração aquela equação do trabalho líquido que sai em um sistema fechado, eu posso substituir aqui o trabalho líquido que sai pelos valores dessa equação aqui, transferência que entra menos a que sai, e daí eu posso calcular a partir dessa equação aqui também, só em função da transferência de calor, certo? Aqui tem mostrando, né, a eficiência de um tipo, a eficiência do outro. Quanto menos calor ela rejeitar, quanto mais calor ela rejeitar, mais eficiente ela é. Então, aqui menos eficiente ela é, perdão. Aqui a eficiência de 20%. Então, a eficiência é bem menor porque ele rejeitou mais calor. Aqui a eficiência de 30% porque ele rejeitou menos calor. Então, essa operação desses dispositivos, né, a gente já viu que ele tem que ter uma fonte de alta temperatura e uma fonte de baixa temperatura, só para vocês se habituarem com a terminologia. Quando eu tiver esse QH, significa magnitude do calor transferido entre o dispositivo cíclico e a meia alta temperatura na temperatura alta. E aqui a magnitude do calor transferido na temperatura baixa.
Então, quando tiver o H é de hot, né? E aqui de low. E reescrevendo a equação a partir lá dos conceitos do sistema fechado, aqui tem a equação da eficiência térmica dessas máquinas. Aqui tem o esquema mostrando o funcionamento também, a fonte de alta temperatura e a fonte de baixa temperatura. Como eu falei para vocês, as máquinas podem ter valores de eficiência diferentes. Aqui mais como curiosidade mesmo, os motores de automóvel, eles têm uma eficiência de conversão de energia bem baixa, aproximadamente 25%. Motor a diesel e turbina a gás têm uma eficiência de conversão de 40%, e algumas usinas de grande porte de gás e vapor podem ter uma eficiência de até 60%. Depende do quanto de calor que ela vai dispensar, né, durante esse ciclo. E agora eu pergunto para vocês, tem como economizar essa quantidade de calor que sai? Então, por exemplo, nas usinas a vapor, o condensador é o dispositivo que rejeita as quantidades de calor para a atmosfera ou para os rios, para lagos, né? A gente pode remover esse condensador e utilizar essa energia rejeitada? O que vocês acham? Porque é um calor que está sendo jogado fora, basicamente, né? Que eu gerei, foi jogado fora. Vocês acham que eu consigo reaproveitar? Tem alguma possibilidade de reaproveitar? Sim, não, talvez. Eu acredito que sim. Será? Acredito que teria como, talvez não no mesmo ciclo, né? Mas aproveitar em algum outro equipamento que trabalhe com uma temperatura mais elevada para aquecer algum tipo de bico, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Então, se eu for considerar no mesmo ciclo, não, né? No mesmo ciclo eu não consigo. E aqui tem um exemplo do porquê. Um exemplo bem simples. Então, sem o processo de rejeição de calor no condensador, o ciclo não pode ser realizado. Então, por exemplo, eu tenho uma máquina térmica para levantar pesos, para justificar por que eu não consigo fazer isso no mesmo ciclo. Então, eu tenho um arranjo pistão-cilindro. Aqui ele está entre dois conjuntos de batentes. Aqui o meu gás está a 30 graus Celsius dentro desse cilindro. Aqui a carga está sobre o primeiro batente. E imaginem que meu reservatório de energia, né, reservatório quente, ele vai estar a 100 graus Celsius. E o que ele vai fazer? Vai aquecer esse gás aqui dentro. Esse gás vai absorver aproximadamente 100 kJ e vai expandir até chegar no segundo batente, né? Então, aqui, quando ele chega aqui em cima com a carga, eu tenho 100 graus Celsius. Se eu tirar essa carga, que seria aproximadamente ali a energia potencial que ele ganhou, o restante vai ser calor, né? Tudo que ele absorveu aqui, se ele absorveu 100 kJ e 15 era a energia potencial, o restante é tudo calor. Então, seria 85 kJ de calor que ele absorveu. Daí, ele vai reduzir para baixar a temperatura de novo, em função aqui de um reservatório com uma temperatura mais baixa. Então, para ele voltar para a temperatura inicial, ele tem que desperdiçar esse calor para conseguir voltar, né? Então, imagine que ele está a 90 graus Celsius. Como que eu vou fazer para ele voltar para outra temperatura se eu não tiver jogar fora esse calor? Ele não consegue baixar, né? Segundo a segunda lei da termodinâmica, ele não consegue absorver mais calor e reduzir de temperatura. Isso é uma coisa que vai contra o processo. Então, eu sei que é possível transferir os 85 kJ de calor a 90 graus de volta para o reservatório a 100 graus para uso posterior. É possível fazer isso? Não, né? Então, essa energia, obrigatoriamente, ela tem que sair desse material para ele conseguir baixar a temperatura. Tem que ser jogada em algum lugar, porque senão ele não consegue voltar ao estado inicial, né? E essa energia que obrigatoriamente tem que ser jogada fora, nessa fonte mais fria, ela é chamada de energia indisponível. Então, é uma energia que eu não consigo reciclar, senão o meu corpo não abaixa de temperatura. Acho que pelo pistão é mais fácil de enxergar do que na máquina térmica, né? E aqui tem um exemplo bem simples
Vou fazer 2 exemplos para vocês. Sobre a produção líquida de potência em uma máquina térmica. Então, aqui tem um esquema, tem uma fornalha que fornece o fluxo de energia quente, e aqui está saindo para o rio. Então, o calor é transferido de uma fornalha para uma máquina térmica a taxa de 80 megawatts, considerando que a taxa na qual o calor é rejeitado para o rio é próximo de 50 megawatts, determine a potência produzida e a eficiência. Então, eu vou considerar que as perdas de calor por tubulação, por atrito, por outras coisas, é desprezível, que ele não fala nada sobre isso. Aqui eu tenho o fluxo de calor da fonte quente e da fonte fria, que está dado no exercício. E para eu calcular a potência, a gente sabe que a potência é trabalho por tempo, né? Que é dado por um fluxo. E aqui ele já me deu na forma de fluxo as percas de calor em megawatts, ele não deu em joule, né? Não deu em transferência de calor, ele já deu na forma de fluxo. Então, eu posso substituir na mesma equação, da mesma forma, como se eu estivesse considerando meu sistema como um sistema fechado. Então, só substituir, diminuir um do outro, quanto que eu tenho de potência líquida? 30 megawatts. Então, quer dizer, eu forneço 80 e só consigo aproveitar 30, né? Minha eficiência, então, vai ser o que eu desejo, o que eu quero, que seria a minha potência líquida, e o que eu tenho que fornecer para conseguir o que eu quero, que seria a energia, o fluxo de energia quente, né? Então, fazendo essa substituição aqui, de forma bem simples, eu consigo calcular a eficiência. Então, aqui, 37,5%, quer dizer que eu consigo converter em trabalho 37,5% de todo o calor que eu forneço a partir da fornalha. E daí o segundo exercício, também bem simples, fala sobre a taxa de consumo de combustível de um carro. Então, eu tenho o motor de um carro com potência de 65 horsepower, ou cavalo-vapor. Tem uma eficiência térmica de 24%. Então, ele já me deu o valor da eficiência. Ele quer a taxa de consumo do combustível desse carro, considerando que o poder calorífico dele é 19.000 BTU por libra-massa. Então, quer dizer que para cada 19.000 BTU de energia liberado, quanto que é liberado para cada uma libra-massa de combustível queimado. Então, algumas considerações que eu posso fazer que ele não fala, né? Eu imagino que a potência seja constante. Aqui os dados que eu tenho seria a eficiência, que é 24%, e o meu trabalho líquido que sai, né, que seria a minha potência, que é 65 horsepower, e ele quer saber o fluxo de massa. Então, o fluxo de massa, nesse caso, eu posso calcular em função do fluxo de energia que eu estou fornecendo pelo quanto que ele consegue aproveitar desse fluxo de energia. Então, o que eu quero é um fluxo alto de energia, e aqui o que eu preciso fornecer é o poder calorífico desse combustível, né? Que seria o quanto ele consome por libra-massa. Aqui eu tenho que fazer a conversão, né? Então, se eu for trabalhar em BTU, se eu for trabalhar em horsepower, eu tenho aqui, deixei essa formulinha só para não esquecer o valor da conversão. Então, para calcular essa massa, eu preciso primeiro saber a quantidade de calor que eu estou tendo, né? Está sendo gerada. Eu posso calcular em função da eficiência, porque eu sei que a eficiência vai ser o trabalho líquido que sai pela quantidade de calor gerado. Então, isolando a quantidade de calor, transformando para BTU, eu consigo aqui o valor do quanto de energia eu tenho que fornecer. E para encontrar o fluxo de massa, é só substituir o que eu encontrei aqui, o quanto de energia que eu tenho que fornecer, pelo poder calorífico. Fazendo essa substituição, me dá o fluxo de massa final, 36,3 libra-massa por hora. É aí, tranquilo, gente? Então, foi uma parte mais teórica, revimos um pouco, né, de eficiência, de alguns conceitos, vimos do que é constituído a máquina térmica, que ela tem pelo menos 4 componentes, a relação entre esses componentes.
Na aula que vem a gente vai entrar mais a fundo nos dispositivos, né, diferenciando esses dispositivos. Vamos falar sobre refrigeradores, sobre bombas de calor. Mais para frente vamos ver o ciclo de Carnot, os outros ciclos também, termodinâmicos, tá? Mas essa é mais uma parte inicial conceitual, explicando, relembrando o que é a segunda lei da termodinâmica e para que ela serve, tá? E aqui no fórum, hoje eu vou ser bem boazinha com vocês. Coloquei 3 exercícios teóricos para descrever um processo imaginário que satisfaça a primeira lei, mas viole a segunda. Descrever um processo imaginário que satisfaça a segunda lei, mas viole a primeira. E descrever um processo imaginário que viole as duas leis simultaneamente. Então, para vocês usarem a criatividade aí e imaginar os processos, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vocês estão conseguindo ter acesso à aula gravada de forma automática no Google? E eu tô conseguindo acessar de boa, professor. É a gravação depois? Vocês conseguem? Consigo. Se vocês quiserem, eu posso também postar no YouTube, se vocês preferirem, e deixo o link lá no estúdio. A não ser que não precise. Ah, sei, eu tô acessando bem de boa. É? Uhum. Então tá bom, se vocês precisarem depois, daí vocês me avisam. O Ramon tá participando, Michael. Oi, chefe, tudo bem? Venha Tranquilo? sondar quem tá participando. É. O André tá participando 2 vezes. Então, professora, caiu agora, caiu de novo, eu voltei, agora acho que eu voltei com o login da faculdade, né? Ah, entendi. Ah, agora saí lá, ó, sem sair eu saí. Ah, saiu mesmo. Caiu, na verdade, eu ia comentar sobre, sobre Sobre o vídeo. as dúvidas iriam vir. Não, até o vídeo eu não abri lá, professor. Uhum. Mas sobre as aulas que vai vir, vamos dizer, as dúvidas vai vir para fazer o exercício, né? Você não Isso. tem como não. Hoje é mais a parte conceitual mesmo da segunda lei. Tá? E o que eu comentei ali E sobre o a gente... reaproveitamento, professor, Oi? o que eu comentei ali sobre o reaproveitamento da energia, enfim, né? Do calor realmente do ciclo não tem como reaproveitar no próprio ciclo, né? Né, no ciclo não tem como. E nas máquinas térmicas ideais, né, Não. que são consideradas no sistema fechado, então é totalmente inviável. Já naquelas máquinas térmicas de combustão interna, por exemplo, o motor do carro, daí seria possível, mas como, né, fazer alguma coisa que absorva aquele calor. Até o pessoal assim tenta desenvolver algum tipo de reaproveitamento, né? O próprio carro, vamos dizer assim, o mais antigo, eu tenho alguns antigos e gosto dessas carcaiadas, né? Uhum. Eles têm um dispositivo ali que capta um pouco do calor e da fumaça, né? Que sai do escape para jogar no carburador ainda, né? Novamente. Mas como eu Mas, falei, né, esses dispositivos, essas máquinas que trabalham com combustão interna, elas não fazem o ciclo termodinâmico completo, então elas não fazem o ciclo, fazem o ciclo mecânico que a gente chama, né? Então, daí já não entra na definição termodinâmica de máquina térmica. Então, um entendi. pouquinho diferente, mas na máquina térmica do ciclo termodinâmico daí não é possível, por ser considerar aquele sistema fechado, igual eu falei para vocês. Tá, ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza, eu vou tentar fazer a atividade aí, pessoal. Boa noite para todos. Refaçam os exercícios também, tá? E se precisarem, podem mandar lá no estúdio as dúvidas também. Tá ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Professora, também vou ir. Oi. Boa noite. Então tá bom. Boa noite, Douglas. Precisar, pode mandar mensagem lá no estúdio. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.